Se metade do que esse cara falar for verdade, então o mundo que a gente conhece é no mínimo uma grande mentira. Daniel Lopes, ele virou um dos nomes mais intrigantes e polêmicos do YouTube brasileiro. É só ele sentar num podcast que os números disparam, os cortes viralizam, e fica sempre aquela sensação estranha no ar. E se tudo isso for real? O problema é que juntando tudo isso, vieram aí teorias que beiram o inacreditável. Kurt Cobain envolvido com a CIA? Elon Musk cercado por histórias envolvendo portais e demônios? Cantoras famosas acusadas de pactos e controle oculto nos bastidores da indústria? Pode soar absurdo, pode soar loucura, mas tem muita gente que acredita. Então se prepara, porque hoje a gente vai mergulhar em algumas das teorias mais bizarras já contadas por Daniel Lopes. Eu sou Marcelo Milos e depois a vinheta de como. Daniel Lopes é, sem exagero, uma das figuras mais conhecidas do YouTube hoje. Basta você dar uma pesquisada rápida aí para você ver praticamente todo podcast em que ele aparece, os números são muito altos. Sem contar os cortes, que costumam bater ali muitas e muitas visualizações. E boa parte disso vem das teorias que ele apresenta, muitas delas consideradas bastante fora da curva. Claro, eu não descarto que uma coisa ou outra possa até ser verdade, mas se tudo que ele fala fosse real, o mundo inteiro seria de fato uma grande farsa, apesar de que muitas pessoas já acreditam nisso, né? Mas antes de entrarmos a fundo nessas teorias que soam extremamente inacreditáveis, vale falar rapidamente sobre quem é Daniel Lopes. Hoje, influenciador, Daniel é jornalista, professor, teólogo e analista geopolítico, conhecido por discutir uma ampla variedade de temas como acontecimentos atuais, história, religião, com frequência aí, teorias também da conspiração envolvendo figuras famosas e cenários geopolíticos mundiais. Em resumo, o cara parece que entende muita coisa. É importante dizer que o Daniel ele não cria teorias científicas, originais, no sentido acadêmico, tá? Ele interpreta informações e narrativas já existentes do seu próprio jeito, e é daí que surgem essas ideias tão diferentes. O Daniel ele ganhou bastante força na internet durante as eleições de 2018, quando ele se destacou como um dos grandes apoiadores de Bolsonaro. Aí eu lembro muito dos vídeos dele, quando ele veio crescendo mesmo, eram muitos vídeos ali apoiando o Bolsonaro, criticando a esquerda, argumentando, enfim. Muitos, inclusive, influenciadores cresceram nessa onda do bolsonarismo. Eu percebo que hoje, como ela está bem mais fraca, e ainda mais com a queda de Bolsonaro, ele perdendo a presidência, hoje preso, inclusive, muitos desses influenciadores, alguns ainda se mantêm, mas muitos deles acabaram meio que migrando um pouco o seu estilo de conteúdo, enfim, e tentar jogar o jogo da internet e ver o que funciona, A gente sabe muito bem disso. O Daniel Lopes, eu acredito que seja um cara desse, tá? Enfim, o cara ao que parece, ele é bastante estudado também, gabaritado, isso é inegável, Talvez por isso, quando ele fala, muita gente para ouvir. Então, passada essa apresentação rápida, a gente vai finalmente entrar em algumas teorias muito interessantes, digamos assim, que ele já apresentou, e são muitas, tá? Ele já falou de muitas, a gente vai só pincelar algumas aqui, mas se vocês gostarem, a gente pode trazer até mais. Kurt Cobain era da CIA. Kurt Cobain, ele foi um dos músicos mais icônicos dos anos 90. Até hoje, o Nirvana reúne milhares de fãs espalhados pelo mundo. Muito disso graças ao talento do seu vocalista. Mas, segundo Daniel, Kurt levava uma vida dupla. E mais do que isso, a sua morte não teria sido um simples acaso. E sim, algo encomendado por pessoas extremamente poderosas. O jornalista afirma que existe um livro chamado Red Cocaine que revela um suposto plano da Rússia para viciar jovens norte-americanos em drogas ilícitas. A ideia seria enfraquecer essa geração para que numa eventual guerra entre nações, os rivais estivessem mais frágeis e incapacitados. Por exemplo, tem um livro do cara chamado Joseph D. Douglas. O nome desse livro vou mudar o nome. Sabe aquela farinha que os caras usam pra ficar alegre? Uhum. Então, é a farinha vermelha, o nome do livro. Red, só que em inglês, né? Coca-Cola vermelha. Red Coca-Cola. Nesse livro ele mostra que os russos tinham um plano de favorecer e incentivar os americanos a usar substâncias ilícitas para que a juventude toda americana ficasse doidaça e se tivesse uma guerra, eles estariam incapacitados para ir pra guerra. Pô. Isso tá acontecendo. Isso é um equipamento tá bélico. rolando. E aí que entra a lenda do rock na história. O Daniel diz que existe uma especulação, supostamente bem embasada, de que Kurt faria parte de um grande projeto da CIA, onde, usando a sua influência, incentivaria jovens da época a usar drogas, pelo que ele descreve, LSD mais especificamente. Só que quando o Kurt ele teria decidido então sair disso aí, os poderosos simplesmente teriam ido lá
e o eliminado. Eu sou muito honesto de separar o que é documentado e o que é conspiratório ou especulativo. Existe uma especulação que muitos vão dizer que é muito bem documentada, mas como eu não peguei o documento, eu não vou dizer que é. Que, por exemplo, o Kurt Cobain, que era o vocalista do Nirvana, ele estava sendo parte de um projeto da CIA, exatamente disso, de pegar uma substância, que eu também é uma substância que as letras formam, por exemplo, a palavra Lucy in the Sky with Diamond, que é a música lá dos Beatles, né? Se você pegar a primeira letra de cada palavra que eu falei, a ideia era pegar essa substância que estava surgindo e fazer a garotada americana, que era tudo marxista, usar isso aí para ficar fora de combate. E aí, quando esse cara chegou e falou, não quero mais jogar esse jogo, não vou mais incentivar o uso dessa parada, passaram o cerol nele. Caraca, não foi uma queima de arquivo. Não foi uma auto-eliminação. Entendeu? O que eu não entendi foi o seguinte, tá? Agora fica uma questão. Não sei se o Daniel errou ali na hora de falar ou se eu que tô viajando, tá? Eu não entendi por que a CIA, que é uma agência americana, usaria o Kurt Cobain para viciar os próprios americanos, os próprios cidadãos, enfraquecê-los. Se essa ideia fosse dos russos, então, como é dito no início, não faria muito mais sentido a KGB? Não sei, soou um pouco estranho para mim, quase que como um furo de roteiro nessa história. Ou talvez o Daniel se confundiu na hora de falar ali. Mas não sei, né? Fica aí o meu questionamento. Daniel, explica para nós aí. É a CIA? Mas se é a CIA, não é os russos. Ou os russos tá na CIA também. Elon Musk e seus demônios. Senhores, uma pausinha rápida aqui para eu te fazer uma pergunta. Você gosta de futebol? Então presta atenção no que eu vou te mostrar agora, tá? É onde eu faço as minhas apostas antes mesmo do jogo começar. E é óbvio que eu tô falando da Blaze, patrocinador oficial aqui desse canal. Na Blaze você encontra de tudo. Campeonato Brasileiro, Champions League, Libertadores, com cotações em tempo real e uma plataforma rápida e simples de usar. Lembrando que a Blaze é uma plataforma para maiores de 18 anos, regulamentada pelo Ministério da Fazenda e possui autorização oficial para poder operar. Senhores, a gente está aqui então na página inicial da Blaze. Eu já vou aqui para a área de apostas esportivas. Aqui, ó, já mostra os principais jogos de hoje, mas eu quero escolher um, tá? Brasileirão Série A. Próximo jogo já é pro dia 28, mas eu vou aqui embaixo que eu já tô ligado que tem um classicão aqui, ó. São Paulo e Flamengo, dia 28 de janeiro. Odds pro São Paulo 3.7, pro Flamengo 1.99. Eu aqui vou no São Paulo, clico aqui embaixo, escolho o valor da minha aposta e aí eu já posso efetuar. Só esperar um pouquinho e pronto aí. Agora é só esperar dia 28 esse clássico que vai ter, né? São Paulo e Flamengo. Para participar é simples, junte-se à Blaze acessando o primeiro link que vai estar aqui na descrição ou escaneando o QR Code que está aparecendo aqui na tela, cadastro 100% digital e seguro. Lembrando, é apenas para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Essa teoria não tem muito embasamento, mas seria uma história contada pela própria ex-babá de Elon Musk, e o Daniel ele só repassa para quem tem curiosidade, mesmo dizendo que não acredita nela. A babá Rosemary, e tem quem ligue o nome ao filme O Bebê de Rosemary, teria tido uma infância pesada. Tá? A mãe era garota de programa e cobrava para que as pessoas ficassem com a filha, né? Se é que vocês aí me entendem. Até que quando a menina tinha então 11 anos, a mãe decidiu leiloá-la. Foi aí que a May, que é a mãe do Elon Musk, resolveu cuidar dela. E a quase adolescente passou a trabalhar para uma senhora bem de vida. Parece que é o bebê de Rosemary, né? Porque o nome da babá é Rosemary, né? Bebê de Rosemary é de 69, né? A babá nasceu em 74 e diz que o nome dela, Rosemary, foi dado pela May Musk, que é a mãe do Musk. A babá disse que ela era uma criança, filha de uma mulher que era meio garota de programa, que queria ascender socialmente, começou a se infiltrar no alto escalão do poder em São Francisco, na Califórnia, e ela começou a meio que vender a filha para pessoas adultas que gostam de fazer coisas estranhas com menininhas. E aí, quando ela chegou a 11 anos, a mãe ofereceu ela num leilão. Isso parece com... Tem um filme antigo aí com a Brooke Shields novinha, que é mais ou menos isso. Ela era uma criancinha do bordel e a mãe leilou ela. Ela disse que ela foi leiloada, mas aí a mãe do Elon Musk, a May Musk, falou, não, você é minha, eu que vou comprar. Ela comprou. Aí ela pediu pra menina cuidar do Elon Musk, bebê. A babá, que o Elon chamava de Moon, na época, então, o Elon Musk teria por volta de 10 anos, tá? Mas aparentava ser bem mais novo por causa do tamanho. Ela sempre achou, então, que aquela criança era um pouco estranha. E depois de um certo acontecimento, ela passou a ter certeza disso. O curioso é que o Daniel ele conta essa história e, ao mesmo tempo, ele já vai soltando várias outras informações interessantes sobre a família aí de Elon Musk. Ele tinha 10 anos, mas parecia que tinha 3 em termos de estatura. Ele era muito pequeno. O que é estranho, porque hoje o cara tem 1,90 m. Então, assim, informações exóticas que ela conta, difícil de acreditar, provavelmente mentira, ela deve ter problema psiquiátrico, mas você pediu pra contar a história, eu tô contando a história, parafraseando ela. Eu não acredito nisso, eu não vi, eu acho que é maluquice dela. O que ela continua dizendo? Ela começou a cuidar do pequeno Musk,
né? Aí você fala, pô, mas São Francisco na Califórnia? Eles moraram lá uma época, né? A gente tem que lembrar que o Joshua Hadelman, que é o avô materno, ele era americano, morou no Canadá, foi preso no Canadá por envolvimento com o Partido Tecnocrático, aí saiu da prisão, se envolveu com o Partido do Crédito Social, aí descobriu que tinha um apartheid na África do Sul, achou legal, achou bonito aquilo, achou maneiro, porque segundo o pai do Elon Musk, o Elon Musk, o sogro dele, pai da esposa, era meio... Tinha uma linha assim, meio... deixa eu ver aqui... Do Adolfinho Bigode, né? né? Do nacional-socialismo, gostava. Então ele falou, achei legal, esse negócio de dividir a sociedade, foi morar na África do Sul. Aí o Elon Musk nasce lá, mas eles circulam, né? Canadá, África do Sul, Estados Unidos. Então ele estaria morando ali na sua infância. Essa menina chamada Rosemary, hoje uma senhora, cuidando dele. E ela disse que começou a ver coisas estranhas quando uma vez ele tinha costume de ficar olhando pela janela assim pro nada. Um dia ela falou, e aí, tudo bem? Quando ele virou, ele tava com o olho todo escuro. Nossa. Repetindo pro Kruger aí, que é aí embaixo, ela que contou. A babá conta, então, que o pequeno Musk, ele não gostava de brinquedos comuns. Segundo ela, o menino preferia criar os seus próprios brinquedos, sempre muito estranhos, todos eles. Até que certo dia, ele a chamou para brincar e foi nessa brincadeira que teria visto algo surpreendente. O Elon não só teria entrado num portal, como lá dentro existiriam alguns amigos descritos por ela como demônios. A mulher diz isso porque num impulso de proteção entrou ali no portal atrás da criança, mas aquilo teria sido, na verdade, um plano do próprio Elon Musk para entregá-la como presente a esses parceiros diabinhos, a gente pode dizer assim. Bom, nesse eu acho que o pessoal deve ter fumado uma da boa aí pra criar, né? Vem brincar comigo, não sei o que. Um dia ele tava no quarto, a porta estava entreaberta, ela falou que ele não brincava com brinquedos normais, ele tinha como se fossem umas pequenas estátuas. E ele fazia uns negócios, tipo um Stonehengezinho em miniatura. Sim. Então ele fez aquilo em cima da cama e chamou a Moon, falou, Moon, vem brincar comigo. Ela falou que ela ficava com muito cuidado com ele, porque a tia dela, que era um pouco mais sensata que a mãe, ela falava, ó, esse menino vai ser uma das pessoas mais importantes do mundo no futuro. Ela é mesmo? Falei, você tem que tomar muito cuidado com ele, não deixa ele se machucar, não deixa nada acontecer com ele. Então ela ficava neurótica ali, não posso deixar acontecer nada com esse menino, senão vai dar problema. E aí ele chamou, Moon, vem brincar aqui no quarto. Ela disse que quando chegou no quarto, ele tinha montado em cima da cama esse Stonehengezinho, e ele fez algum tipo de ritual ali, e abriu um portal, e ele foi sugado pra dentro do portal. E aí na hora que ela viu isso, ela falou, caramba, me falaram que se eu deixar acontecer alguma coisa com ele, eu tô roubado, então eu vou atrás, vou salvar, vou resgatar o menino. Aí ela mergulhou no portal, chegou lá, ele tava com uns demônios gigantes, umas entidades enormes, e ele falou, aí ó, o presente que eu trouxe, ou seja, a babá era o presente pros demônios. Rosemary diz então que conseguiu escapar dos demônios e que voltou ao planeta Terra depois de lembrar o nome de Jesus. Segundo ela, o Elon ainda teria ficado bem irritado com isso. Aí ela disse que o demônio pegou no pescoço dela e começou a esmagar. E nessa hora, ela lembrou que a tia, apesar da mãe ser meio bruxa, meio satanista, mas a tia levava ela pra igreja. E ela lembrou de Jesus. Aí ela pensou assim, né? Jesus me ajuda. Aí ela disse que nessa hora ela e o pequeno Musk voltaram pro quarto. E ele ficou irado, porque ele falou, pô, você era meu presente, você atrapalhou. Eu queria agradar meus amigos, né? E aí ela ficou traumatizada com aquilo e foi falar com a tia. Falou, tia, eu acho que esse menino aí... Ah, e tem outra coisa. Ele disse que ninguém chamava ele de Elon. Era El Elyon, que é um dos nomes de Deus na Bíblia. Chamavam ele no nome de Deus. Pra você ver como é que era dentro da história do Bebê de Rosemary, filme de terror, que aqui que a gente tá só parafraseando. Pra fechar essa história maluca, a babá foi falar com a tia do Elon Musk sobre o assunto e, segundo ela, na conversa ficou bem claro que o Elon não seria o anticristo, mas alguém que ajudaria o anticristo a chegar no poder. Ela falou, tia, eu acho que esse menino é o anticristo. Aí, você imaginaria que a tia falasse assim, que anticristo, menina? Tá maluco? Aí a tia falou, cara, deixa eu falar um negócio. Ele não é anticristo, não. Mas ele vai ajudar o anticristo a chegar ao poder. Aí acabou a história. Assim como várias outras teorias que ele conta, Daniel deixa claro que não acredita nessa em específico. Ainda assim, tudo que envolve o Elon Musk, desde a mãe excêntrica até alguns de seus comportamentos, acaba fazendo muita gente ficar aí com uma pulguinha atrás da orelha. Katy Perry e Beyoncé venderam suas almas. No mundo de Hollywood e da música, histórias de artistas que teriam vendido a alma ao capiroto para alcançar o sucesso é bem frequente. E o Daniel, ele fala bastante disso nas teorias dele. Mas hoje a gente vai focar então em duas cantoras talvez das mais famosas aí, né, de Hollywood e importantes do meio, né, a Katy Perry e a Beyoncé. Segundo o jornalista, muitas dessas pessoas teriam um controlador, geralmente alguém da própria família ou outra celebridade. E no caso da Beyoncé, esse papel seria então do próprio marido, o Jay-Z. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dessas celebridades também são controladas e também tem um controlador. E geralmente esse controlador ou é alguém da família ou é uma outra celebridade com a qual ela está se relacionando, beleza? Deixa eu te dar um exemplo. No caso da Beyoncé, quem é o controlador dela? O controlador dela é o próprio marido, Jay-Z. E seria justamente o Jay-Z
quem teria apresentado essa nova personalidade à cantora. Uma espécie de entidade que faria a Beyoncé se transformar em alguém que ela, na essência, não seria. Uma versão mais solta, mais desinibida, com um sex appeal muito mais aflorado, digamos assim. Você pode ver que depois que a Beyoncé se envolveu com Jay-Z, ela mudou completamente de uma menina simples, uma menina comportada, para uma menina super, mais assim, saidinha, super obscura. Já a Katy Perry, que veio aí de um berço evangélico, teria se voltado para esse mundo depois de não conseguir sucesso na carreira gospel. Após se encantar com o que via na MTV, a cantora teria então decidido chutar o balde e querer aquilo para si. E foi aí que, segundo a teoria, a Katy, ela teria então vendido o que tinha de mais sagrado. A Katy Perry, ela era uma menina evangélica, inclusive o nome dela não é Katy Perry, é Katy Hudson. E ela começou a sua carreira mais secular na hora que ela muda esse nome. E ela diz o seguinte, ela diz que ela tentou uma carreira gospel, mas não deu certo. E aí ela começou a assistir MTV e ela começou a achar legal aquilo tudo lá. E quando ela assistiu a MTV, ela falou, é esse tipo de carreira que eu quero. E em 2 entrevistas diferentes ela fala, então eu vendi, ela disse que vendeu a sua própria existência, ela vendeu a sua própria alma para o inimigo das almas. Daniel ainda completa dizendo que não sabe como isso estaria hoje, mas que pelo menos no passado esse tal controlador da Katy Perry seria o seu ex-marido, o Russell Brand. E que em um desses eventos de gala, essa relação de domínio poderia ter ficado explícita, quando o Russell ele decidiu, precisou agir de forma mais controladora para impedir que a cantora expusesse certas coisas. Eu não sei quem é o controlador da Katy Perry hoje, mas tradicionalmente, tempos atrás, era o ex-marido dela, que era o Russell Brand. O Russell Brand, ele, numa certa ocasião, ele estava com a Katy Perry num evento, e nesse evento ela começou a se comportar de maneira muito estranha, e começou a falar coisas que não estavam fazendo sentido. E aí, de repente, ele retira da sua mão um objeto, e nesse objeto tem uma estrela de 5 pontas e a palavra em inglês para obedecer, tá? Ele ainda mostra uma suposta foto que comprovaria isso e explica a ligação da marca Obey com possivelmente o ocultismo. Eles estavam lá numa festa e de repente na entrevista começaram a fazer certas perguntas e ela começou a falar coisas sem sentido, falar coisas que ela não deveria falar, e nesse momento ele botou a mão no bolso, tirou um objeto e nesse objeto tinha uma estrela de 5 pontas e a palavra obedeça do lado para fazê-la voltar para a programação que ela deveria voltar. Então tá aqui, ó. Olha o objeto na mão dele aqui, ó. Beleza? E nessa hora, ele mostrou o objeto para ela e ela ficou quietinha, tá? Deixa eu mostrar, ó. Ampliei o objeto aqui para você ver, ó. Beleza? Tá? A gente sabe que tem uma marca com esse nome, mas eles estão usando isso para, fazer uma programação mental. Jogador brasileiro e o pacto que não deu certo. Daniel não quis citar o nome da pessoa nem o esporte, justamente para não facilitar a identificação, mas ele conta que o pai desse atleta o procurou dizendo que o filho era uma grande promessa e que havia recebido uma proposta excelente da principal marca ligada àquele esporte, algo quase que único na carreira. O jovem, então, foi convidado pela empresa para ir ali aos Estados Unidos, treinar lá e desenvolver a sua trajetória profissional. Só que ao chegar lá na gringa, veio a proposta indecorosa, Para assinar o contrato, ele teria que fazer um pacto. Só assim poderia continuar com eles. Tentado pelo sucesso e com medo de perder a chance, o rapaz, mesmo sendo cristão, acabou aceitando. Daniel diz que não sabe os detalhes desse pacto, mas afirma que ele aconteceu. No fim das contas, depois disso, o atleta se perdeu completamente. Passou a ter surtos psicóticos e outros problemas, precisou voltar ao Brasil e a carreira nunca mais deslanchou. É triste, mas segundo ele, isso provavelmente acontece com mais frequência do que se imagina. Então assim, vendeu a alma aí e não conseguiu sucesso? Aí não me parece um bom negócio, Não compensa. Mas aí, você acredita em alguma dessas teorias? Lembrando que esse vídeo aqui, galera, é pra colocar o chapéu de alumínio e viajar. Eu não cravo em nada aqui, tá? Mas o Daniel, ele tem muitas, tá? Tem muitas aí interessantes. Tem aí envolvendo nova ordem mundial, que a gente já conhece bastante coisa sobre isso também, Tem muitas teorias na internet sobre isso, alienígenas, mas tem umas bem interessantes, cara, envolvendo famosos, grandes figuras políticas. Enfim, comenta aqui, qual outra que ele já contou que você achou interessante também. De repente a gente faz uma parte 2 aqui desse vídeo, e traz outras aqui, se vocês gostarem.
Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau.